esquerda não existe o Emerson Royal. Aliás, o Emerson Royal, depois de uma atuação até boa contra o Vasco, foi um desastre. Esse jogador realmente é muito preocupante. Custou 9 milhões de euros e o cara realmente não consegue apresentar um futebol minimamente aceitável. Agora, não é jogo também para ficar torcedor que arrancando os cabelos, desesperado. Começo do campeonato, o Flamengo com um time muito mexido. O Flamengo não colocou, por exemplo, ainda. Praticamente todos deixaram a desejar. Eu livro a cara do André, o goleiro, que dizer, dá para concluir que temos um bom goleiro para reserva. Outro que acho que foi muito, mas muito mal, foi o Luiz Araújo. E o Samuel Lino, cara, continua. A gente está falando aqui a partir de uma situação que é nova até para a gente. A gente nunca viu um campeonato brasileiro começando em janeiro, começa em janeiro, meio de semana agora, janeiro ainda, e batendo data com esse de campeonato estadual. Que... Quer fazer conta já? Não, eu vou passar um cenário. Bora. Caem 2 times de cada grupo do estadual do Rio. E a coisa é tão assim acelerada. O Flamengo só tem mais um jogo a fazer. Eu considero que o Flamengo vai ganhar do Sampaio Corrêa e vai chegar a 7 pontos. Salve, salve, nação. Vamos embora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Nesse vídeo aqui vamos repercutir o que a mídia esportiva falou sobre essa derrota do Flamengo e o Flamengo se complica muito nessa briga para não cair no Carioca, né? Acho que é a primeira vez que eu vejo isso acontecer com o Flamengo, mas o Flamengo ainda tem todas as chances de conseguir essa vitória, né? Sei que os primeiros 3 jogos do Sub-20 do Flamengo não ajudou tanto, porque só somou apenas 1 ponto nos 3 primeiros jogos. A expectativa de todo torcedor no início do campeonato era que, pelo menos ali, uma vitória iria acontecer com o time Sub-20. Se a gente for lembrar a temporada passada, no último jogo do Brasileirão, o Sub-20 bateu de frente com o Mirassol na casa do Mirassol e quase ganhou lá. O jogo foi 3-3. Então a expectativa estava muito boa, mas em 2026 não foi o que aconteceu, né? Uma atuação muito fraca. O Flamengo não se comparou à do Vasco da Gama, né? Sei que o time estava mexido, sei que os jogadores não estão fisicamente no melhor nível. O quesito chuva influencia muito, parada da chuva, tu ficou 40 minutos parado, teve aquecimento, então teve vários fatores, mas isso a gente pode arranjar várias respostas aqui, mas falei muito disputar quadrangular pro rebaixamento é foda. Deixa o like e vamos embora mais um vídeo. Agora nós temos dos últimos 15 jogos 3 vitórias do Fluminense, 6 vitórias do Flamengo e 6 empates. Esse é o retrospecto do Fla-Flu nos 15 jogos mais recentes. E o Fluminense é o time que Felipe Luiz para o qual mais tem perdido. São 3 derrotas, uma com o Mano Menezes, uma com o Zubeldia e hoje com o auxiliar dele, o Cubeira, já que o Zubeldia está se recuperando de uma cirurgia e não pôde trabalhar à beira do campo. Terceira derrota do Flamengo com o Felipe Luiz para o Fluminense em 1 ano e pouco, nem chega a 1 ano e meio, né, de trabalho do jovem do Flamengo. Um jogo que complica e muito, né, a situação do Flamengo no Campeonato do Rio de Janeiro, coloca o Flamengo numa situação muito delicada. O Flamengo fica agora muito ameaçado de disputar o indesejável Torneio da Morte, que vai apontar um time que vai para a 2ª divisão. Evidentemente, o Flamengo vai ter aí que colocar os seus jogadores profissionais em 2, 3 times jogos pelo menos, para poder garantir o não rebaixamento, né? E isso vai atrapalhar o calendário. Tudo porque o time foi muito mal com a base. A base foi muito mal e aí os jogadores foram lançados de forma antecipada, muito intenso o Flamengo na quarta-feira, hoje bem abaixo daquilo que apresentou. Quarta-feira que foi um negócio bem anormal, hoje foi até o mais natural para esse momento da temporada. Time muito mexido, né? No final do jogo, o Flamengo era um Frankenstein. E teve 5 titulares hoje. No jogo passado foram 4. E muitas mudanças de um jogo para o outro. Enfim, poderia ter sido um empate, poderia acontecer qualquer coisa. Foi um jogo até equilibrado. O Fluminense teve momentos que foi melhor. O Flamengo depois também teve momentos de superioridade. Mas muitos erros foram cometidos assim graves, né? Por exemplo, Léo Ortiz errou 6 vezes passe em saída de bola. 6 vezes. Jogador que erra muito pouco. 4 no primeiro tempo. No 5º erro dele, ele iniciou o ataque do Fluminense, que gerou o primeiro gol. E o Serna passa como quer ali pela esquerda. Não existe o Emerson Royal. Aliás, o Emerson Royal, depois de uma atuação até boa contra o Vasco, foi um desastre. Esse jogador realmente é muito preocupante. Custou 9 milhões de euros e o cara realmente não consegue apresentar um futebol minimamente aceitável. O segundo gol, ele deu uma assistência para o John Kennedy. A bola bate na perna dele e vai para o camisa 99 do Fluminense, que marca o gol da vitória do Fluminense, né? Acabou sendo o gol da vitória. O detalhe é que se ele saísse da bola, se ele evitasse a bola,
não dava nada, entendeu? Ele só evitar a bola, sair da bola, a bola sairia ali pela lateral, e a bola bateu nele, não teve agilidade, reflexo, é um jogador realmente muito aquém. Agora, não é jogo também para ficar torcedor que arrancando os cabelos, desesperado. Começo do campeonato, o Flamengo com um time muito mexido, o Flamengo não colocou, por exemplo, ainda, não estiveram à disposição. O Ayrton Lucas, que sobrecarregou um pouco o Alexandre, jogou metade do outro jogo, mais da metade do de hoje. Não teve o Jorginho, não teve a Arrascaeta ainda, né? Não teve a sua dupla de zagueiros ainda juntos, o Vitão que entrou nesses jogos, o Varela, que é o lateral direito titular, ele só entrou durante as partidas. Então você tem aí, não teve De La Cruz, vários jogadores aí que não estiveram ainda sequer à disposição do treinador. Então é um início de temporada, esse tipo de jogo era para ser jogo de pré-temporada, no Brasil as coisas são muito precipitadas, são colocadas muito antes do que deveriam acontecer, e aí acontece tudo isso. Acho até que continuo achando que, como bem definiu o Eduardo Tironi, a preparação, o planejamento não foi errado, mas a execução foi péssima, porque a execução passou pelo time sub-20 e eu acho que faltou, já falei isso aqui antes, né, ao departamento de futebol ter certos cuidados depois da estreia muito ruim do sub-20 contra a Portuguesa. Alguns ajustes, conversar com o técnico, dar uma orientada, fazer alguma coisa, mas pelo que a gente percebe, ficou nas mãos do Bruno Pivetti, técnico do sub-20, com os jogadores do sub-20 e o resultado não foi nada bom. Os jogadores ficaram aquém, não conseguiram apresentar o que se esperava, e o Flamengo, com isso, acabou sendo derrotado em 2 jogos, empatando um jogo, e isso foi muito ruim, evidentemente. Essa live tem o apoio da Golcase. Você vê, o Dani fala aqui que seria bom o Torneio da Morte para rodar o elenco. É o contrário, Dani. Porque o que vai acontecer? Vai ter jogo perto dos jogos do Brasileiro. E aí você coloca os profissionais nos jogos do Torneio da Morte para evitar um rebaixamento ridículo para a segunda divisão do Rio de Janeiro, e esses jogadores não vão poder ser relacionados como seriam normalmente para ficar no banco, para até jogar nos jogos do Brasileiro ou da Recopa Sul-Americana. Isso vai atrapalhar a preparação. Esses jogos são jogos indesejáveis. Se o Flamengo fosse avançar nas quartas de final, ele faria no máximo 4 jogos. O Torneio da Morte são 6 jogos. E se fosse eliminado depois na quarta de final, ia jogar a Taça Rio, mas aí não tem rebaixamento, pode botar o time que for, tudo bem. Esse é o problema. O José Bastos falando, Felipe Luiz insiste muito no Emerson Royal. Cara, ele acabou de falar, o Varela pode jogar meia hora. É o que ele tem. Dá para questionar a contratação. O Samuel Lino, não acho que o Samuel Lino fez um jogo tão ruim, não. É um jogador que está todo mundo voltando ainda, gente, de um período de férias. Impressionante vocês acharem que tudo vai ser maravilhoso. Enfim. O Diartes critica aqui a contratação do Paquetá, acho que é muito dinheiro. Aí compara com a Copa do Cruzeiro. Não, o Cruzeiro que foi barato demais. Agora, se quiser contratar jogador na Premier League, é caro, cara, não tem jeito. Se você preferir o Flamengo voltar a 2013 e contratar jogador no interior de São Paulo, você acha melhor? Reclamar, porque o Flamengo, em condições, né, tudo indica, né, fazendo uma negociação sem loucura, ou seja, dentro daquilo que pode, é caro, mas podendo pagar, achar que isso é ruim, sinceramente, aí eu não entendo. Se o clube pode pagar, trazer um grande jogador, faz o que com o dinheiro? Então, se não tem condições, não contrata. Se tem, contrata. Ao Torneio da Morte. Fala-se muito da história do Torneio da Morte ter mais 2 datas do que se o Flamengo se classificasse para a fase de mata-mata. De fato, o Flamengo vai ter que fazer 6 partidas em vez de 4, que teria que fazer se fosse a final do campeonato. Mas é claro que essas 6 partidas não precisam necessariamente serem feitas pelo time titular. O time titular, e acho que já está na hora de jogar o time titular mesmo. A gente tem que sempre lembrar isso, né? Jogou bem contra o Vasco, amassou o Vasco, o reserva do Flamengo é excelente. Gente, não dá para comparar uma escalação com Jorginho e Arrascaeta e uma escalação sem Jorginho e Arrascaeta. Sendo que a de hoje, no primeiro tempo, ainda teve mais um detalhe, né? Eu não sei por que cargas d'água o Felipe Luiz resolveu botar o Alan para jogar. Gente, jogar com Alan é pior do que jogar com 10. Porque quando você joga com 10, você não tem um dos seus jogadores dando passe de graça do adversário. Você não tem um dos seus jogadores ganhando cartão amarelo e falta na lateral do campo, no meio campo. Enfim, o Alan não é só que ele não ajude, ele atrapalha. O Alan deveria nunca mais ser escalado pelo Flamengo. Essa que é a grande verdade. Mas o Felipe escalou o Alan hoje. E o primeiro tempo, depois daquela chuvarada toda, nem vou considerar o que houve antes da chuvarada, porque aquilo não foi futebol, né? Aquilo foi waterpolo.
O Alan, enquanto esteve em campo, não ajudou em nada, só atrapalhou. O Flamengo jogou somente com o Everton Araújo no meio-campo. O Everton Araújo, que é um bom desarmador, mas não é um construtor. Então o Flamengo jogou sem construtor no meio-campo. Mas o Carrascal. O Carrascal jogou muito mal hoje. O Carrascal deixou muito a desejar. Aliás, vou te dizer uma coisa. Praticamente todos deixaram a desejar. Eu livro a cara do André, o goleiro, que eu repito, eu não teria escalado, mas que fez uma defesa importante num chute de fora da área e teve também uma saída nos pés do atacante do Fluminense, ali na entrada da área, que ele pega a bola, mas sai escorregando, o campo estava muito escorregadio ainda, muito molhado, mas ele percebe que vai sair da área e não pode sair da área agarrado com a bola, ele larga e com isso não houve a falta. Mostrou que dá para, vamos assim dizer, dá para concluir que temos um bom goleiro para reserva. Acho que isso aí é sem dúvida. Mas o titular ainda tem que ser o Rossi, né? O André teria que entrar, fazer muitos jogos bons para convencer a comissão técnica do Flamengo de que o Rossi deveria ir para a reserva. Desde sempre a ideia foi contratar um goleiro para a reserva do Rossi. Daí até a dificuldade em conseguir alguns goleiros, como o Brazão, por exemplo, que nunca se interessou pela proposta do Flamengo, porque ele é titular absoluto no Santos. Existem outros clubes, inclusive de fora, interessados nele, e que, naturalmente, ele iria para jogar e não para ser banco. Então, eu acho que o André vai poder ser um goleiro na medida do que o Flamengo está precisando, né? Um bom reserva, mas ágil, alto, seguro, sabe sair com a bola. Legal, acho uma boa contratação. Agora, para falar um pouco do jogo, né? Não podemos deixar de falar do jogo. Gente, como é que está o Léo Ortiz? O Léo Ortiz não está nem em condição de ser escalado, cara. O Léo Ortiz está gordo, pesado e errando passe um atrás do outro. O primeiro gol do Fluminense é um erro crasso dele no meio-campo. Aliás, o Felipe fez uma mexida que eu não entendi. Deu merda e ele destrocou de novo. Começou jogando o Léo Ortiz do lado direito e o Vitão do lado esquerdo. Não sei por que cargas d'água, na volta do intervalo, o Vitão foi para o lado direito e o Léo Ortiz veio para o lado esquerdo. E aí fez aquela cagada. Aí rapidamente destrocaram de novo. O Léo Ortiz voltou para a direita e o Vitão para a esquerda. Mas a verdade é que a zaga do Flamengo hoje não foi brilhante, né? O Alexandre muito tímido no apoio. O Royal voltou a ser aquele jogador errático, muito errático. Aliás, a assistência do gol do John Kennedy é dele, né? Ele não consegue matar uma bola que sobra para ele dentro da área do Flamengo e a bola bate na canela dele e cai nos pés do John Kennedy para fazer o 2-0. Então, o Vitão não comprometeu, mas confesso a você que me deixou com frio na espinha em 2 ou 3 passos que ele deu, retos assim, em direção ao Léo Ortiz, que a bola passou assim da chuteira do jogador tricolor, mas não conseguiu anular os atacantes do Fluminense. E o meio-campo dispensa comentários. Everton Araújo, uma vez mais, marcando, e nada além disso. Alan, um desastre completo. E o Carrascal, insisto, muito mal. Muito mal. Outro que acho que foi muito, mas muito mal, foi o Luiz Araújo. Porra, uma chance boa para ele pegar aquela ponta direita, pelo menos até a chegada do Paquetá. Porra, não acertou. Para não dizer que ele não acertou nada, ele acertou uma boa virada de jogo, da direita para a esquerda, que ele botou o Lino completamente livre lá pela ponta esquerda. O Pedro, a bola não chegava nele, ele andou tentando sair da área para buscar a bola, e quando saiu da área não conseguiu acertar muita coisa. Deu um passe bonito para o Carrascal, mas o Carrascal ou o Lino? Não, o Carrascal. Mas o Carrascal estava impedido, até fez o gol, mas impedido, claramente impedido, não precisava nem de VAR. E o Samuel Lino, cara, continua... Não acho nem que ele foi um desastre hoje. Dentro do que eu achei péssimo do time inteiro, eu nem o consideraria um dos piores. Mas, porra, um jogador que custou o que ele custou. 22 milhões de euros para jogar esse futebolzinho que ele está jogando, 1000 vezes o Cebolinha. 1000 vezes o Cebolinha. Acho até que o Felipe deve considerar seriamente a possibilidade
de escalar o Cebolinha de titular contra o São Paulo e, eventualmente, se o Paquetá chegar ou não, né? Quer dizer, o Flamengo já está falando do Paquetá jogar contra o Corinthians na Supercopa Rei. Eu acho uma maluquice. Acho mais uma maluquice, porque o cara está sem jogar há um bocado de tempo, supostamente com uma lesão nas costas. Como é que você vai pegar esse cara e botar ele para jogar? Não, o Paquetá tem que ir lá no Mané Garrincha, saudar a torcida e acabou, né? Não faz sentido ele entrar para jogar. Qualidade do gramado, as dificuldades para os dois lados depois que o jogo foi reiniciado, o Fluminense mereceu ganhar o jogo. E essa é a parte interessante. Interessante no sentido de o que vai acontecer agora. Porque também não era uma garantia de que com os jogadores titulares mal preparados, sim. E quando eu digo mal preparados, eu não estou fazendo crítica a ninguém, a absolutamente zero pessoa. Mal preparados no sentido, o planejamento do clube para esses jogadores era outro. Sim. E jogarem o que jogaram contra o Vasco, para mim, foi até uma grande surpresa. Naquela noite, parecia que o Vasco era o time que estava fazendo a primeira participação no campeonato. E, é claro, eram vários jogadores do Flamengo naquela situação e o Flamengo controlou o jogo totalmente, também venceu com amplos méritos. Hoje, a vitória do Fluminense cria essa situação. Falta uma rodada e nós estamos diante de uma extrema possibilidade desses jogadores que estavam sendo preparados estrategicamente para o que vem do calendário, que é importante do ponto de vista esportivo, tudo que não se chama campeonato estadual, agora eles vão jogar. Pois é, porque agora esses jogadores... Flamengo, evidentemente, se o Flamengo estiver nessa situação, sim, ele vai ser representado pelo que há de melhor e o que está disponível nesse momento, para evitar um embaraço que é ser rebaixado. Mas, assim, tem sempre uma grande pergunta que eu acho que precisa ser feita. Existe prejuízo esportivo num hipotético rebaixamento do Campeonato Estadual por um time que é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, quer ganhar esses títulos de novo, tem um fortíssimo projeto de internacionalização que tem tudo para ser bem sucedido e ficar ainda mais amplo nessa expansão nos próximos anos? Existe prejuízo? É feio, né, André? É chato. Mas um vexame. Mas tem uma outra pergunta. Quanto vale o estadual sem o Flamengo? Eu acho que isso aí então, assim, tem prejuízo para o Flamengo, mas tem um prejuízo maior para a federação. Isso. E tem prejuízo maior para quem virou e falou, dá para começar o estadual ali dia 11? Puxa o Flamengo para o dia 11, que é importante adequar aquela tabela lá para o fim de semana do dia 2, que é bom lembrar. A Supercopa estaria sendo jogada exatamente hoje. Deveria. Então, puxa para lá, que aí joga mais para frente, porque dá para resolver. E não se resolveu. Tem prejuízo para o Flamengo? Vai ser debatido. Acho que vai ter muito papo sobre isso. Agora, vai ter prejuízo? Eu acho que em algum momento... Desculpa até atropelar. Não, vai lá. O Marro, o Celso, o André, e você. Boa noite. Em algum momento vai ser necessário repensar o que está sendo feito. Porque a gente está falando aqui a partir de uma situação que é nova até para a gente. Desde que a gente tem um campeonato brasileiro de pontos corridos, a gente está falando dessa nova era, desse século para cá, a gente nunca viu um campeonato brasileiro começando em janeiro, meio de semana agora, janeiro ainda, e batendo data com esse de campeonato estadual. E a gente ainda não tinha visto essa coisa de não ter um mês, apesar de todas as loucuras e puxa para cá. E todo mundo em algum momento achou, vai demandar um sacrifício para ajuste, mas estamos fazendo o que todos queriam, que era reduzir datas de estadual. Mas como? Então está se mostrando que não necessariamente é algo assim, e não estamos aqui protegendo o Flamengo, mas quando a gente chega debatendo que um grupo, um clube da qualidade e tamanho do Flamengo está em risco, e o risco é grande, tá, William? Porque só para repassar aqui... Quer fazer conta já? Não, eu vou passar um cenário. Bora. Caem 2 times de cada grupo do Estadual do Rio, e a coisa é tão assim, acelerada, o Flamengo só tem mais um jogo a fazer. Eu considero que o Flamengo vai ganhar do Sampaio Corrêa e vai chegar a 7 pontos. Só que o Nova Iguaçu, o Maricá, eu acho que pode acabar sendo um dos times ali para o quadrangular do rebaixamento. E aí fica uma briga Flamengo, Nova Iguaçu, Madureira e Boa Vista. O Nova Iguaçu tem 3 jogos, que a gente está vendo aí. Ó. O Nova Iguaçu tem 3 jogos para fazer 4 pontos. Ele joga contra Volta Redonda, Bangu e Portuguesa. Não é inimaginável o Nova Iguaçu conseguir isso. O Madureira tem 3 jogos para fazer talvez 2 pontos. Ele joga contra a Portuguesa, Volta Redonda e contra o Vasco. É um pouco mais difícil para ele. O Boa Vista tem 2 jogos para talvez, a gente ainda não sabe, está jogando nesse momento contra o Vasco, fazer 2 pontos. Então, o Flamengo é quem está em situação pior e mais delicada. Assim, o Boa Vista, pontos. Se ele fizer mais um pontinho só, ele vai a 8, o Flamengo já não pega mais. Exatamente, é um complica. Então, assim,
é legal pro rival, sabe? Tirar um sal, é legal pra gente debater aqui. Agora, se esse campeonato chegou nesse momento que o Flamengo tá correndo risco de ganhar do Vasco e perder pro Fluminense, absolutamente do jogo. O Fluminense hoje, inclusive, soube ser mais letal. Quando teve uma bola, teve qualidade, não foi só a saída errada do Léo Ortiz, porque tem qualidade para aproveitar o raro erro de sair para o Flamengo. Você tem uma boa transição, uma tabela rápida, acionar um cara de qualidade para finalizar. Isso é do jogo, ganhar do Vasco, perder para o Fluminense. Agora, o modelo que se desenhou, eu acho que tem muito do que o André falou, você perguntou, vai ter muito prejuízo também ao campeonato. Um campeonato sem o Flamengo vende menos, tem menos atrativo, se o Flamengo inventar que não quer jogar, então... E é bom falar também, só para trazer para um aspecto mais realista, desse quadrangular só cai um. É muito pouco provável que o Flamengo seja esse rebaixado. Só que a questão é de calendário. Onde o Flamengo talvez pudesse fazer um jogo de mata-mata e fosse eliminado e não tivesse dano, ele vai ter que fazer 6, porque tem outra explicação também nesse novo calendário. Acelerando um processo. Claro, e vai ter que... Quando a FERJ desenha, outra federação estadual, ela desenha um torneio de rebaixados ali e tal, ela pensa, olha, devem ser 4 times de menor investimento, vou até dar um pouco mais de data, vou até dar um pouco mais de bola rolando, vou até dar um pouco mais de calendário para quem pouco tem. E aí você faz ida e volta para quadrangular que rebaixa só um. E aí você faz mata-mata com jogo único, como é o caso do Campeonato Carioca, porque o mata-mata é jogo único para poupar calendário dos grandes. Então, olha a situação. Não acho que o Flamengo vai jogar os 6 jogos do time principal. Talvez vai jogar um, pontuar e depois ficar vendo como é que fica. Mas, cara, é de se repensar a estratégia do Flamengo, que já teve que recalcular a rota, mas também a estratégia desse novo calendário do futebol brasileiro. Isso também tem que ser falado. Não só essa coisa, nossa, Flamengo ameaçado de quadrangular. E esse modelo que a gente está falando em Santos, que vai ter que ter cuidado para não cair, São Paulo que vai ter que cuidar. Tá passando pano para os grandes? Não. Tem erro de Flamengo de planejamento, tem erro de Santos de planejamento, tem erro de São Paulo de planejamento, mas também tem o erro de que a gente está aqui falando em 25 de janeiro, a Copinha acabou hoje, a gente nem falava de futebol, e a gente está falando de rebaixamento, sabe? Então também tem algo a ser debatido de forma mais ampla. Para concluir, o clube que ganhou quase tudo no ano passado e durante um período do ano... de rebaixamento. Durante um período do ano era o campeão de tudo que existia para ganhar aí. Sim, porque era então o campeão e pode ser campeão semana que vem, final de fevereiro. Até o dia 21 de dezembro, o Flamengo era o detentor de todos os troféus aí, todos. Esse é o clube que agora está pensando em como lidar com a possibilidade de jogar o quadrangular que vai determinar o clube rebaixado no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E para chegar até aqui, mudou a forma como tratou jogadores do time principal, que é a equipe que pretende ganhar tudo aquilo de novo. Para mim, esse é o ponto. Se isso faz sentido, se isso tem cabimento, isso continuar acontecendo. Nós vamos poder daqui a pouco falar sobre o Cruzeiro, que perdeu para o Atlético hoje. Sim. Então é mais um jogo perdido no Campeonato Estadual, do que para mim é o time que tem mais a perder, mais a se prejudicar nessa época do ano, porque é um trabalho que começa com muita ambição, mas também com tudo a ser feito, com uma comissão técnica nova e toda a pressão que se sabe existe num ambiente de futebol como Minas Gerais durante o Campeonato Estadual. Tudo bem, esse é outro assunto, mas é o mesmo problema. Sim. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo acaba perdendo aí para o Fluminense. Não foi uma boa atuação do Flamengo em comparação ao jogo do Flamengo e Vasco. O Flamengo amassou o Vasco. Sabemos que o Fluminense é um time, como eu já falei nos vídeos anteriores, é o time que melhor sabe jogar contra o Flamengo. Isso é nitidamente, é só pegar os últimos confrontos aí. Nenhum time brasileiro consegue jogar contra o Flamengo como o Fluminense consegue, né? Pra mim, na minha opinião, é o único time que bate de frente ali com o Flamengo, é o Fluminense. Não é quesito elenco, quesito os 11 titulares, qualidade técnica, não sei o que é. Mas parece que os jogadores do Fluminense, quando enfrentam o Flamengo, se entrega mais do que o normal. Entendeu? E foi comprovado isso. Foi comprovado hoje no jogo de hoje, né? Novamente o Fluminense vence o Flamengo aí, dessa vez por 2-1. O jogo foi muito alternado entre momentos do Fluminense, momentos do Flamengo. Teve momentos que ambos os times praticamente não estavam gol. O jogo muito faltoso, só no primeiro tempo teve 22 ou 24 faltas aí. Então foi um jogo bastante faltoso, principalmente no primeiro tempo, né? Eu sei que o quesito chuva também influenciou muito
A qualidade do espetáculo, né, no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou um pouquinho, né, que começou a sair mais gols. As mexidas do técnico auxiliar, né, podemos dizer, porque acho que é Zubeldia, voltou agora da recuperação dele, né, de cirurgia no coração, se não me engano. Então as mexidas que o auxiliar do Fluminense fez surtiram mais efeito do que do que o Felipe Luiz fez, e o Flamengo só melhorou um pouco no segundo tempo quando o Cebolinha entrou. Quando o Cebolinha entrou, o jogo melhorou um pouquinho. Aí o Flamengo acaba leva o segundo gol, né, do John Kennedy, que pra mim o Varela era pra ter saído. Junto com o sistema defensivo, ele ficou estatelado lá colada à trave e acabou dando condição para o John Kennedy e acabou fazendo 2-0. E depois o Flamengo tentou e conseguiu numa jogada que é engraçado, né? O John Kennedy fez o segundo gol e deu condição para o gol do Cebolinha, né? O Vitão subiu mais alto que a defesa do Fluminense, cabeceou e o Cebolinha desviou a bola para o gol, né? Depois o Flamengo tentou algumas jogadas, realmente não chegou, depois que fez o primeiro gol, né, ou diminuiu o placar, não chegou efetivamente ao gol, não levou muitos perigos, teve uma chance ali. Mas é aquilo, o Flamengo se complica no Carioca. Acho que vai ser a primeira vez que eu vejo o Flamengo disputar o quadrangular do rebaixamento, né? Nunca na história eu tinha visto o Flamengo acontecer isso. Não só eu, mas como muitos torcedores do Flamengo que já tem 30, 40 ou até 60 anos de idade. Nunca, teoricamente, podemos dizer assim, né? Nunca vi o Flamengo disputar assim para não cair no Carioca. Sei que o formato mudou, né? São poucos jogos, né? Agora são 6 jogos só. O Flamengo jogou 3 com a base e 2 como profissional. Ganhou um e perdeu outro, né? Torcer para Madureira e Nova Iguaçu tropeçarem nos próximos 2 jogos, né? Porque Madureira e Nova Iguaçu, Madureira tem 6, Nova Iguaçu tem 4 pontos. Então torcer para, principalmente Nova Iguaçu, não somar mais pontos, né? Então o Flamengo pode chegar no máximo. O Flamengo tem 3 pontos, né? 4 pontos. O Flamengo pode chegar no máximo a 7 pontos. Então torcendo ali pro Madureira, principalmente Nova Iguaçu, perder os 2 próximos jogos, né? E o Flamengo na última rodada ali ganhar, contar com a sorte para se classificar, né? Mas uma atuação péssima. Eu acho que o quesito início de temporada, o quesito chuva, jogadores voltando antecipado das férias, né? O quesito pré-temporada, ninguém tá nos seus melhores níveis fisicamente. Mas o Flamengo se complica. A chance de o Flamengo jogar o quadrangular do rebaixamento é gigantesco e vai acrescentar mais 2 datas, né? Complicado, mas torcer muito pro Nova Iguaçu, ver o calendário do Nova Iguaçu, né? E torcer para perder os 2 próximos jogos, né? Mas vai depender de quem ele vai enfrentar, né? Esse é o maior problema, né? Quero saber a tua opinião, deixa tu nos comentários. Tamo junto aí na